Bem, boa noite mais uma vez. Quem aqui nunca conversou com alguém sobre seus planos de vida? Sobre qual profissão queria ter, sobre qual faculdade fazer, sobre um possível namoro, casamento, filhos, para onde gostaria de viajar, qual comida experimentar, sonhos, o que faria se ganhasse muito dinheiro. Eu me lembro de algumas vezes que eu fiz isso. Talvez a minha primeira lembrança disso seja quando eu tinha cerca de 5 anos de idade. Eu tinha um caminhãozinho do tipo Hot Wheel, que eu pensava ser um caminhãozinho de lixo, na verdade era um caminhão betoneira. E eu gostava muito daquele caminhãozinho. E aquele caminhãozinho, o meu desejo, o meu gosto por ele, refletia muito o que acontecia onde eu morava. Eu via, ou eu ouvia o caminhão de lixo passando, e eu já corria no portão para dar tchau para os coletores de lixo. Eu achava que aquilo era uma aventura. O cara poder arremessar o lixo para de trás do caminhão, não precisar ficar dentro do caminhão, ficar segurando na traseira do caminhão. E era meu desejo então, por causa de toda aquela admiração que eu tinha, que eu fosse um coletor de lixo. Então, a minha mãe responderia para vocês, falando assim, qual que é a profissão que o Zambelli queria ser quando criança? Ele queria ser um coletor de lixo. E o tempo passou e a minha perspectiva sobre aquilo, bem como sobre os meus primeiros planos e os meus primeiros sonhos mudaram. À medida que envelhecemos, experimentamos novas situações, aprendemos novas lições, e então ganhamos novas expectativas, novos desejos. Mas isso não é tudo que ganhamos. Na mensagem da semana passada, por exemplo, vimos que Salomão, ele quis nos fornecer sabedoria para que aproveitássemos melhor a vida. E ele fez isso nos levando a considerar a morte. Resumindo a lição da semana passada, Salomão quis nos ensinar ou nos lembrar que a vida é um presente de Deus. E se quisermos desfrutar dela, nós precisamos manter o nosso radar, no nosso radar, que um dia nós morreremos. Ao invés de evitarmos falar da morte, deveríamos falar dela como pessoas que desejam viver o melhor que a vida pode nos oferecer. E melhor do que meramente desfrutarmos das alegrias que este mundo nos oferece, que são passageiras, nunca são duradouras, é viver com a consciência da presença do justo Deus, que deu a vida do seu único Filho perfeito, para que todos nós tivéssemos, por meio da fé nele, uma vida plena, uma vida cuja satisfação não termina. Ou seja, à medida que envelhecemos e nos disponibilizamos para aprendermos da palavra de Deus, ou mais de Deus, nós ganhamos a chance de adquirir conhecimento e sabedoria que nos proporcionam desfrutar melhor dessa vida. Depois de morto, essa chance ela acaba, ela cessa, ela termina. Eclesiastes 9:10 diz, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. O conhecimento que precisamos para viver e a sabedoria que Deus nos oferece servem somente enquanto estamos vivos e vivendo nesse mundo, que como temos visto, da nossa perspectiva, é injusto, é confuso, é sem sentido. Sabedoria, assim como a vida, é um presente de Deus para não vivermos totalmente desprotegidos, despreparados aos desafios da vida debaixo do sol, onde a vida se parece muito mais com um trágico poema do que com uma simples equação matemática. Imagine uma dessas situações, ou todas essas situações. Você bate com o seu carro num outro carro. Você é demitido do seu trabalho, bem quando você mais precisava de dinheiro. A empresa que você trabalha, ela é privatizada. Seus pais se divorciam. Seu cônjuge se envolve num outro relacionamento. O seu filho ele se torna alvo de bullying no clube, na escola. A pergunta é,
Como é que você vai lidar com isso? Com essas situações imprevisíveis, inesperadas, talvez injustas? Que tipo de sabedoria você vai usar? Aquela que os homens não param de falar? Ou a que Deus nos ensina? Será que você é capaz de discernir os perigos da tolice, da insensatez? Todos nós precisamos do conhecimento e sabedoria que vem de Deus. Se o seu objetivo é agradar o seu Criador, e deveria ser esse, é imperativo que você aprenda do Senhor e tenha um conhecimento, e tenha uma sabedoria que estão além do que Salomão tem chamado de debaixo do sol. E é com isso em mente, ou seja, com a consciência que a sabedoria que Deus nos proporciona é fundamental, ainda que ela não seja salvadora. Eu queria orar junto com vocês mais uma vez e pedir que o Senhor nos abençoe no estudo de hoje. Pai, por favor, esteja conosco, para que nós olhemos para a sabedoria que o Senhor revelou, nos deu de acordo com a Tua palavra, com a Tua revelação. Que nós a consideremos, Pai, e também percebamos como a tolice é algo que destrói com as nossas vidas. Nós temos uma escolha a fazer, mas antes ainda dela, nós precisamos aprender, Pai, sobre a Sua sabedoria. E é o que eu te peço hoje, Pai, que nós estejamos atentos à Tua palavra e no final de tudo isso, a gente tenha um desejo ardente de buscar a sabedoria, como se busca a prata e o ouro. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Salomão, ele não quer que tenhamos falsas expectativas. Então ele é direto e reto ao ponto, começando por mostrar que a vida é imprevisível. Nós não sabemos o que vai acontecer. E talvez você já tenha vivido o suficiente para ver que nem sempre o time de futebol com os melhores atletas, com o melhor técnico, com o melhor preparo físico é o que vence uma partida. Nem sempre o melhor aluno no vestibular será o melhor aluno universitário. Nem sempre o melhor estudante será o melhor profissional. Nem sempre os mais espertos serão os mais ricos. Olha nas palavras do autor de Eclesiastes, Salomão. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Notem que a razão pela qual os resultados não podem ser sempre como nós esperamos tem a ver com quanto tempo e as circunstâncias nos afetam. E isso está fora do nosso controle. Por exemplo, eu acredito que não seja surpresa para, pelo menos a maioria de vocês, mas a seleção de basquete americana, ela tem uma supremacia reconhecida. Ela chegou com um time na Olimpíada de 92, o Dream Team, o time dos sonhos, e arrasou naquele ano. E a gente sabe que o torneio mais forte de basquete que tem no mundo realmente acontece nos Estados Unidos e cuja maioria é de atletas americanos. Mas a expectativa que foi colocada desde aquela partida, quando foi autorizado pela FIBA, que os jogadores da NBA pudessem jogar nas Olimpíadas, que a seleção americana continuasse destruindo os outros adversários. E não foi isso que aconteceu. A seleção americana já perdeu diversos jogos, para surpresa de muitos. A vida, ela prega peças. E, na verdade, a maior delas é trágica. É quando o tempo e o acaso, eles redundam em morte, vejam. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Aqui o ponto do autor é concluir sobre a inevitabilidade da morte,
que começou no começo do capítulo 9 e repete, ou repetir o que nós já vimos no capítulo 8, versículo 8, quando ele já tinha mostrado sobre a imprevisibilidade da morte, que nós não esperamos por ela, nós não sabemos quando acontece. Então, assim como os peixes, assim como os pássaros são pegos de surpresa, diz o texto, nós também somos. E não são as nossas habilidades, seja lá qual for a sua, velocidade, força, inteligência, liderança, influência, beleza, qualquer outra, ou todas essas. Nada disso nos dá qualquer garantia de gerir com controle absoluto a nossa vida e o nosso futuro. Ter a sabedoria de Deus é ter essa consciência de que não são as minhas habilidades que me dão qualquer vitória, ou mesmo me garante qualquer coisa contra a morte. Um outro aspecto da sabedoria que Salomão quer que nós saibamos, diz respeito à depreciação que a sociedade, de forma geral, tem pela sabedoria de Deus. E para construir esse argumento, o Salomão lhe conta uma história, na qual a sabedoria, por ser de um homem pobre, não é querida. Pelo contrário, é desprezada, é depreciada. Vejam, também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, que poderia ter salvo a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém deu ouvidos àquele homem. Por isso concluí, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo já não se dá atenção às suas palavras. Ter a sabedoria de Deus aqui é ter a consciência da primazia da sabedoria sobre a força. Ou seja, da perspectiva de Deus, ser sábio é melhor do que ser forte. Ao mesmo tempo, é entendê-la como algo independente da pessoa que a manifesta. O fato do personagem ser pobre não deveria afetar em nada o seu exercício de sabedoria, porque uma ideia, se sábia, é sábia a despeito de quem falou. Grande parte de vocês, grande parte de vocês não conhece a minha mãe. A minha mãe, ela aproveitou a escola o quanto ela pôde, então ela foi até o que hoje é o ensino fundamental 1. Ela trabalha na roça. E interessante que um dia apareceu lá uma pessoa formada em agronomia. E o que ela queria? Agronomia é superior. Ela queria aprender com a minha mãe. Eu já conheci muita gente capaz, mas que tinha pouca ou nenhuma escolaridade. Pessoas que eram poetas, mecânicos, faxineiros, cozinheiros, boleiros, com uma habilidade incrível de fazer o que faziam, ou que fazem. No futebol e na música, há muita gente que passou pouco tempo na escola e conseguiu ter a sua medida de sucesso. O fato dessas pessoas não terem um diploma não faz delas incompetentes e tolas. Talvez tolo seja aquele que pensa que a escola é uma fonte de sabedoria. Salomão disse, eu conheci um homem pobre que poderia ter salvo uma cidade toda se tivessem dado ouvidos a ele. Isso me faz pensar de forma geral, a sociedade, ela aprecia a sabedoria, desde que não saibam que vem de Deus. Olha que interessante tem no nosso texto. A sabedoria, ela foi elogiada desde o versículo 13 algumas vezes. Por exemplo, no próprio versículo 13, Salomão fala que ele ficou impressionado com aquele caso de sabedoria. Ele também fala que a sabedoria teria sido a causa da salvação da cidade. Ele fala que a sabedoria é melhor do que a força. Agora, porque a origem da sabedoria era de um homem pobre, ela foi desprezada e ela seria esquecida. Queridos, a Bíblia, por compreender a vontade do Criador, ela está repleta de informações que servem para que cada um de nós viva o melhor que essa vida pode oferecer.
Ela ensina como liderar, como servir, como trabalhar, como se relacionar no casamento, como se relacionar com amigos. Ela ensina como abordar a questão do dinheiro. Ela ensina sobre comunicação. Ela contempla tudo o que nós precisamos para viver uma vida conforme Deus quer que nós vivamos. E é interessante ver que muitas vezes o mundo, ele se orgulha de supostas descobertas que a Bíblia já apresentou como verdade há séculos. E muitas vezes eu penso que a nossa sociedade parece que tem um complô contra tudo que é cristão. Se um pastor for quem dizer que a monogamia é o melhor caminho para o ser humano, eles vão dar um jeito de falar o contrário. Se foi uma figura famosa, uma figura conhecida, mas ele também é conhecido, ou ela por ser cristão, supondo que diga que essa pessoa diz, nós precisamos impor limites às nossas crianças. O que a sociedade vai fazer? Vai dizer que aquele que faz qualquer advertência com seus filhos não ama os seus filhos. Quantos de vocês aqui se lembram, sabe quem é Max Geringer? Levanta a sua mão. Tá, mais ou menos 50%. Vi. Se vocês não sabem por nome, eu vou mostrar a foto deles aqui e vocês vão perceber que mais do que ele ergueu a mão sabe quem é. Porque ele é o garoto propaganda do grau técnico. E a gente passa ali pelo grau técnico bastante. Max Geringer é uma espécie de guru do mercado de trabalho. Não sei se hoje ainda é, mas ele foi essa figura. Inclusive ele tinha um bloco no Fantástico. Eu queria que vocês escutassem, eu vou colocar agora um áudio, na qual ele usa uma estratégia muito interessante para ensinar. E se lembre, o ponto aqui é que a sociedade até aprecia a sabedoria de Deus, até que eles percebem que é de Deus. Ouça. Bem, você acompanha hoje mais um clássico do mundo corporativo. E hoje o Max vai falar um pouco a respeito dos gurus. Existem muitos gurus que sabem dar respostas criativas para as grandes questões do mercado de trabalho. Aqui vai um pequeno resumo de uma entrevista com o famoso Randolph Brennan. Pergunta: ainda é possível ser feliz num mundo tão competitivo? Resposta: quanto mais conhecimento conseguimos acumular, mais entendemos que ainda falta muito para aprender. É por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. A felicidade só existe para quem consegue aproveitar agora os frutos do seu trabalho. Pergunta: o profissional do futuro será um individualista? Resposta: pelo contrário. O azar será de quem ficar sozinho, porque, se cair, não terá ninguém para ajudá-lo a levantar. Pergunta: que conselho o senhor daria aos jovens que estão entrando no mercado de trabalho? Resposta: que é melhor ser criticado pelos sábios do que ser elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como gravetos atirados numa fogueira. Pergunta: e para os funcionários que têm chefes centralizadores e perversos? Resposta: muitas vezes, os justos são tratados pela cartilha dos injustos. Mas isso passa. Por mais poderoso que alguém pareça ser, essa pessoa ainda será incapaz de dominar a própria respiração. Última pergunta: o que é exatamente sucesso? Resposta: é o sono gostoso. Se a fartura do rico não o deixa dormir, ele estará acumulando ao mesmo tempo a sua riqueza e a sua desgraça. Belas e sábias respostas. Eu só queria me desculpar pelo fato de que não existe nenhum Randolph Brennan. Eu o inventei. Todas as respostas, embora extremamente atuais, foram retiradas de um livro escrito há 2.300 anos. O Eclesiastes do Velho Testamento Bíblico. Mas, se eu digo isso logo no começo, muita gente, talvez, nem teria interesse
em continuar ouvindo. Max Geringer para a CBN. Olha o que ele disse. Mas se eu digo isso logo no começo, muita gente, talvez, nem teria interesse em continuar ouvindo. Geringer usou Eclesiastes. Queridos, eu não me surpreendo que a sociedade goste do que a Bíblia chama de sabedoria. Eu não me surpreendo, nem mesmo quando os ateístas, ativistas contra o cristianismo, tenham satisfações em fazer coisas que nós também fazemos. Por quê? Porque somos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Está no nosso DNA se sentir bem em pensar, em fazer ou falar alguma coisa que tem consonância com a vontade de Deus. O problema de alguns é dar o braço a torcer. Se isso é cristão, se isso é de Deus, então eu não quero. Chega num ponto que é extremamente perigoso, porque corremos o risco de comprometer o potencial que nós temos de, enquanto criaturas de Deus, refletir a sabedoria do nosso Criador e nos satisfazer na criação dele, para a honra e glória dele. E por isso, as palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. Há uma série de vozes gritando para não darmos atenção às palavras dos sábios. Você navega numa rede social e vê um corpo perfeito, vê a viagem perfeita, vê a casa dos sonhos, vê o carro dos sonhos, o vestido perfeito, o casamento dos sonhos, o closet dos sonhos. Pare de ouvir essas vozes e comece a dar atenção às palavras dos sábios. Por exemplo, a sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Ou seja, semelhante ao que vimos no versículo 16, escute o próprio Senhor nos dizer que a sabedoria faz uma pessoa poderosa, mas desconsiderar a sabedoria e pecar gera destruição. Quando depreciamos a sabedoria de Deus e levamos a nossa vida com insensatez, o resultado nunca é positivo. É como uma mosca morta num vidro de perfume. Ela é pequena, mas vai estragar tudo, vai feder. Eu conheço uma pessoa que não come nada que tem cominho. Para ela, qualquer coisa que tiver cominho estraga o paladar dela. E não precisa ser muito cominho. Eu costumo falar para os meus filhos que confiança leva tempo para construir. Mas uma mentira só destrói a confiança num piscar de olhos. A sabedoria de Deus, meus queridos, é a perspectiva que coloca o foco dos nossos olhos para cima do sol. E nos aproxima daquilo que a Bíblia chama de um homem sábio ou uma mulher sábia, cujo coração se inclina para o bem, enquanto o coração dos insensatos se inclina para o mal. Manter nossa visão para cima do sol e apreciar a sabedoria de Deus é lutar contra uma tendência natural que todos nós temos de manifestar a nossa maldade, a nossa tolice, a nossa falta de bom senso. Infelizmente, é bastante comum eu me deparar com pessoas alcoolizadas no caminho que eu faço para levar as crianças para a escola. Eu ainda me lembro quando a Mila me perguntou pela primeira vez: papai, por que aquele homem anda de um jeito estranho? Assim como o bêbado na rua, não é difícil reconhecer os tolos e as suas tolices em espaços públicos. Eles depreciam a sabedoria de Deus e ignoram o perigo da insensatez, da tolice. Falam besteiras, agem como crianças mal educadas, como velhos rabugentos. É verdade que um tolo até pode se passar de sábio. Isso é o que Salomão diz em Provérbios 17:28, até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada, até parece inteligente. A questão é que um tolo geralmente não consegue ficar muito tempo calado. E quando fala, a sua identidade se apresenta.
E Salomão, ele continua apresentando o perigo da insensatez. No versículo 4 do capítulo 10. Se a ira de uma autoridade se levanta contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Se desconhecemos a sabedoria de Deus, nós vamos passar por situações nas quais nossa falta de maturidade vai ficar evidente. Nós vamos querer fugir. O que é o mais comum? Ao invés de agir com tranquilidade, com paciência. E Salomão, ele não para por aí. Ele também diz: há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. E isso não é exclusividade do Brasil, mas nós já estamos enjoados de histórias atrás de histórias, nas quais pessoas sem cacife são colocadas em altos cargos somente para usufruir do dinheiro e do status que a posição proporciona. Enquanto isso, pessoas melhores preparadas, elas chupam o dedo e andam a pé. Salomão descreve isso há cerca de 3.000 anos. O Geringer falou 2.300 anos. Ele errou a data. Eclesiastes foi escrito aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo. Pessoas preparadas sem trabalho e pessoas despreparadas ocupando cargos influentes, que aliás parecem apresentar um plano de governo ou uma agenda que mais parece um campo minado para o cidadão de bem do que qualquer bem para o cidadão do campo. O meu consolo é saber que nada foge da justiça de Deus. As pessoas cavam um poço, elas podem cair nele. Aqueles que derrubam o muro podem ser picados por uma cobra. Quem arranca pedras pode se ferir. Quem racha lenha corre risco. Foi isso que aconteceu com Amã, no livro de Esther. Ele era ministro do rei da Pérsia, ele quis matar um homem piedoso. Amã acabou sendo enforcado com a própria forca que ele tinha feito para aquele homem. Quando depreciamos a sabedoria de Deus e negligenciamos o perigo da insensatez, nossas ações são motivadas pela nossa natureza egoísta, pela nossa índole maldosa. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria assegura o sucesso. Mas quando levamos em consideração a sabedoria de Deus e discernimos o perigo da insensatez, nós começamos a planejar, a nos preparar. Não somente, nós começamos a nos precaver, a nos prevenir. A sabedoria de Deus nos ensina a não cutucar a onça com vara curta. De fato, a nem cutucar a onça. Eu entendo que quanto mais sabedoria tivermos, maior serão as chances de sucesso. E por sucesso, entendam, uma vida consciente da presença de Deus, madura para trilhar no mundo caótico, cuja esperança e alegria está num homem cujo nome é Jesus. Então, no tempo que temos de vida, e nós não sabemos quanto tempo é, passaremos por diversas situações imprevisíveis e inesperadas. Infelizmente, boa parte delas serão carregadas de lágrimas e frustrações. Por exemplo, essa semana eu recebi o recado de um casal de amigos que espera um filho. E eles receberam o diagnóstico que o seu filho tem uma síndrome grave. Como é que eles vão lidar com isso? Eu não sei. Mas eu espero e oro que tenham sabedoria para lidar com a questão com os olhos focados para cima do sol. No Senhor Jesus Cristo, com a perspectiva correta. Dez, 12. As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato destroem. Em breve esses amigos me ligarão e eu espero ter as palavras que lhes sejam benéficas. E na minha experiência, nessa hora, os nossos ouvidos ficam bastante sensíveis. E não é difícil perceber a imaturidade de vários irmãos. Entendam, ser sábio não garante uma vida alegre e próspera, mas ela nos coloca no melhor caminho que existe para desfrutar do dom da vida que Deus nos deu.
A sabedoria de Deus nos ajuda a responder com humildade, com zelo, às situações da mais simples às mais complexas. Por outro lado, a insensatez, ela nos conduz a caminhos de destruição. Jesus ensina. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu essa casa sobre a areia. O que aconteceu? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. O fim do insensato é exatamente esse, uma queda grande. Uma queda que ele mal espera. E descrevendo esse processo de queda, Salomão diz, no início, as suas palavras são mera tolice, mas no final, são loucura perversa. Algumas das coisas que os tolos dizem podem até no começo parecerem inofensivas, engraçadinhas, mas no final são demoníacas. A sabedoria que Deus nos oferece nos capacita a ter esse discernimento e nos protege de uma exposição perigosa e que de fato estamos todos sujeitos. Pense nos nossos filhos. Se tivermos essa sabedoria, nós vamos ser cautelosos às exposições que eles tanto têm com os dispositivos eletrônicos que nós temos. Com sabedoria, nós podemos e queremos investir mais para que eles também busquem, o quanto antes, colocar seus olhos para cima do céu ou para cima do sol. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? Em outras palavras, quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Todo insensato é verborrágico. Ele fala sem freio. O sábio controla a língua. Sabe quando falar, como falar, quando não falar. Se quisermos aproveitar essa vida, nós precisamos entender e aceitar o convite da sabedoria para deixar de ouvir os tolos, que sempre têm algo a dizer, mas nunca apontam para a única pessoa capaz de nos dar propósito e significado de vida duradouros. O trabalho dos tolos é fazer tolice, e isso cansa. Cansa eles, cansa a gente. O texto diz que o trabalho deles faz com que eles fiquem perdidos. Isso me faz pensar nos bêbados que eu falei para vocês. Porque uma coisa eles sabem: voltar para casa. Eles podem não saber como voltaram para casa, mas os tolos estão mais perdidos do que eles, não sabem nem voltar para casa. Então, irmãos, existe uma decisão a ser tomada. Apreciar, entender e viver a sabedoria que Deus nos oferece. Cada um de nós tem em mãos, seja no celular ou no papel, a revelação de Deus, que nos apresenta essa sabedoria, que nos convida a desejar essa sabedoria. E com fé em Jesus, eu diria, vamos buscar a sabedoria, de novo, como eu orei, como quem busca a prata e o ouro. É somente com ela que poderemos enxergar e desfrutar deste mundo sem sentido, com o melhor que Deus tem para nos oferecer. Uma vida que reflete a sabedoria dele. Vamos orar. Pai, mais uma vez eu te agradeço pela tua palavra apresentar para nós a tua perspectiva a respeito de como deveríamos viver, de como deveríamos interpretar este mundo, e interpretando ele, que nós pudéssemos olhar para Cristo como a lente pela qual nós devemos viver. Pai, que nós sejamos sábios, que nós entendamos, Pai, os desafios que a vida oferece e tenhamos discernimento contra a tolice. Para isso, Pai, nós pedimos que o Senhor Jesus esteja de fato em nossos corações, que Ele seja o foco das nossas vidas,
Que o Evangelho, Pai, esteja constantemente, Pai, nos nossos ouvidos, de que Ele morreu pelos nossos pecados, de que Ele ressurgiu. Isso nos dá uma esperança, Pai, que esse mundo não nos oferece. Isso nos dá propósito de vida. Isso dá significado para a nossa vida. Eu peço, Senhor, que o nosso desejo, genuíno desejo, seja de buscar a sabedoria, para que o Seu nome seja honrado quando fazemos a Tua vontade. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.